A gente começa falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro vai entrar com uma queixa-crime contra Walter Delgatti Neto. Quem acompanha esse caso vai trazer agora informações ao vivo para a gente, é o repórter Bruno Pinheiro. Bolsonaro está lá em Goiás, o Bruno também, acompanhando tudo. E o ex-presidente falou sobre as declarações do hacker ontem lá na CPMI, Bruno. Boa noite. Esse movimento enorme que nós temos. Respondeu sim. Ontem ele já antecipava essa informação aqui na Jovem Pan. Você é uma ótima noite aqui, nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Durante a minha recente conversa com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já me adiantava que isso era uma fantasia. Essa resposta, essa explicação do hacker da Vaza Jato durante uma oitiva da CPMI do 8 de janeiro. Várias contradições de acordo com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele respondeu que houve sim um encontro com o hacker na residência oficial no Alvorada e logo ele encaminhou esse homem até o Ministério da Defesa e que após isso o assunto acabou, encerrou e não houve nenhum outro encontro. Do outro lado, o hacker alega que houve um encontro através de uma chamada juntamente com a deputada Carla Zambelli, o que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro alega que não aconteceu. E diante de várias contradições, esse hacker foi ouvido novamente hoje na sede da Polícia Federal, na capital federal. Hoje, um pouco mais cedo, Jair Messias Bolsonaro respondeu sobre essas acusações e afirmou novamente que os seus advogados vão representar sobre essas falas do hacker. Vamos ouvir o que respondeu Jair Messias Bolsonaro. Segundo eu acho, não lembro. A Carla Zambelli levou lá. O que a gente procurava naquela época? É a certeza que o sistema é seguro. Tanto é que encaminhei para a Comissão de Transparência Eleitoral, que foi uma comissão que foi criada com a portaria do Dito Barroso, e era para exatamente colaborar com o TSE para que a eleição fosse a mais segura possível. A gente relembra que esse hacker chegou a revelar que recebeu o valor de R$40 mil da atual deputada Carla Zambelli e que esse encontro aconteceu um repasse no estado de São Paulo e o valor de R$11 mil aproximadamente foi enviado na conta do hacker. Este caso segue sendo investigado e a gente continua acompanhando. Vitor Brau. E não é o único, né, Bruno? Além desse caso que envolve o hacker, né, as acusações que o Walter Delgatti tem feito contra o ex-presidente, tem a outra frente, a outra investigação que está gerando muita repercussão, que é a que envolve o tenente-coronel Mauro Cid, o caso das joias, né? O ex-presidente também falou sobre isso hoje aí em Goiás, Bruno? Os deputados façam um trabalho e tenham uma liberdade para atuar. Respondeu sim, hoje um pouco mais cedo durante a nossa conversa. Ele disse que esse é um assunto que é muito fácil de resolver, que só está rendendo porque é com ele, Jair Messias Bolsonaro. E disse que nunca recebeu nenhum dinheiro, nem mesmo de Mauro Cid e nem de uma outra pessoa que nunca recebeu esse valor. Ele me disse ainda, Vitor, que durante essas viagens internacionais que recebeu várias lembranças, relógios e joias, que na maioria das vezes esses itens não retornavam no mesmo avião, não retornavam na aeronave da presidência da República. E aí, justamente, durante toda essa situação que vem essa informação que o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, havia revendido essas joias em nome de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro rebate essa informação. Vamos ouvir. Conforme a própria portaria de 2018, do presidente Temer, né? Não é dele, é do governo dele. Ele fala que joias é personalista. Se eu tivesse má fé, não teria. Estaria preocupado com essa portaria. Na PF tem lá um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, em Nova York, e seria dado $25 mil para o senhor. Eu não recebi nada. Eu vou lacrimejar quando canto o hino nacional. Ao vivo aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Jair Bolsonaro inicia sua fala neste momento, após ser homenageado. A gente vai acompanhar aqui rapidamente, Vitor, para ter uma noção qual será o discurso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E de lá para cá, acompanhe o seu trabalho. As dificuldades que você passou dentro do parlamento, que não é fácil você fazer valer os interesses do povo do seu estado,
dentro do parlamento, que as correntes puxam cada um para um lado, mas você foi um vencedor lá dentro e é um vencedor aqui nesse estado. A gente continua acompanhando, então, Vitor, essa fala do ex-presidente. Só para a gente, uma informação que é importante a gente compartilhar com quem nos acompanha na Jovem Pan. Jair Bolsonaro confirmou à Jovem Pan que no dia 11 do mês que vem ele irá realizar outras 2 cirurgias. Uma cirurgia que é sobre o refluxo e a outra cirurgia de hérnia. Essas 2 cirurgias serão realizadas em São Paulo. Essa foi a informação confirmada um pouco mais cedo aqui à Jovem Pan. Vale ressaltar que essa cirurgia que será realizada é ainda uma consequência lá de uma tentativa de homicídio em 2018 durante a campanha eleitoral com um golpe de faca. A gente continua acompanhando, eu volto logo mais com outras informações, tentar ouvir também o ex-presidente, as suas declarações sobre essas acusações, inclusive que ontem à noite o ministro Alexandre de Moraes autorizou a retirada do sigilo de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, inclusive nos Estados Unidos. Volto com você nos estúdios, a gente continua acompanhando. Vitor. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações direto de Goiânia. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também se manifestou a respeito da decisão do STF. Nas redes sociais, Michele questionou a necessidade da ação. Abre aspas. Para que quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir. Quem não deve, não teme. Cada vez mais claro, essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão. Estou em paz. Fecha aspas. Foi a postagem da ex-primeira-dama Michele nas redes sociais. Vamos ao primeiro giro aqui com os nossos comentaristas. Conosco hoje, aqui no Jornal Jovem Pan, a Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Aqui comigo, no nosso estúdio em São Paulo, Nelson Kobayashi. Boa noite, Dora, Koba. Deixa eu começar com você, Dora. A gente vê que Bolsonaro tenta manter o ritmo normal, né? Manter a normalidade, está participando agora à noite dessa homenagem lá na Assembleia Legislativa de Goiás. Mais cedo fez postagens falando, inclusive, sobre o hacker nas redes sociais. Concedeu entrevistas ao longo do dia aqui à Jovem Pan e a outros veículos de imprensa que o procuraram, falando do caso das joias, falando dos hackers. Na sua opinião, Dora, é a estratégia mais acertada nesse momento? Porque ele poderia ter se esquivado, né? Ter dito que só falaria nos autos, que os advogados iam cuidar disso e ter ficado longe dos holofotes. Mas não, Bolsonaro tem se posicionado publicamente. Uma boa estratégia, na sua opinião, Dora? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Koba. Boa noite para todo mundo. Olha só, o que eu reparei nessa entrevista que o ex-presidente deu é que ele está inteiramente diferente. Ele respondeu as perguntas difíceis e quando ele era presidente, quando ele estava na ofensiva, digamos assim, ele insultava as pessoas que faziam as perguntas, ele se irritava com qualquer pergunta. No entanto, agora ele responde calmamente, claramente na defensiva. Me parece que ele tem total noção de que a situação dele é muito complicada, porque não se trata do que diz um advogado aqui, um hacker ali. Se trata o seguinte, do conjunto da obra que está na mão da Polícia Federal, não é? Envolvendo não só o caso das joias, mas tem atitudes na pandemia, tem incentivos a atos democráticos. Só no TSE tem mais 15 ou 16 processos, ações sobre abuso de poder. Então, a situação deles, conjunto dessa obra, e isso é que é importante. E por isso, claramente, a gente vê, comparar o Bolsonaro presidente, como ele se portava, e este Bolsonaro agora que absolutamente na defensiva, falando com muito cuidado, escolhendo as palavras, às vezes não conseguindo responder, tergiversando. Então, eu acho que ele está fazendo o que é possível, não é? Porque ele realmente não está conseguindo rebater a enxurrada de acusações que pesam contra ele. Nelson Kobayashi, ao longo do dia foram idas e vindas, né? Nesse caso das joias, né? O advogado que ontem havia concedido entrevista à revista Veja, dizendo que Cid ia confessar crimes e que ia dizer que agiu
com a anuência de Bolsonaro. Hoje já concedeu outras entrevistas dizendo que não é bem assim, que as informações vão ser passadas às autoridades, mas que não necessariamente vai atribuir culpa, Cid vai atribuir culpa a Jair Bolsonaro. Enfim, tenta se esquivar. Essas idas e vindas, essa mudança de versão que houve de ontem para hoje da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, coloca em xeque essas afirmações? Pode ter algum tipo de estratégia por trás disso, Coba? Boa noite. Olha, cada mudança de versão, menos credibilidade, viu, Vitor? Boa noite a você, a Dora Kramer, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Pois é, ontem a gente noticiou aqui e a Veja, a revista Veja, disse que o advogado teria dito que o Mauro Cid iria, sim, confessar a questão das joias, de que havia vendido por ordem do Bolsonaro e tal, e isso tinha repercutido. Hoje já o Estado de São Paulo publicou, inclusive, o print da conversa com o próprio advogado em que ele desmente a Veja, fala que a Veja errou, não se falou nada de joias. Depois, em entrevista, ele deixa claro que não tem a ver com as joias, tem a ver com o Rolex. Ora, como se tivesse diferença nisso. Aí a Veja veio e desmentiu o novo depoimento, mostrando, inclusive, o áudio da conversa em que ele fala, sim, sobre joias. Virou uma confusão. Vai e vem, é informação, depois desinformação, fala, depois desfala, e isso vai gerando descrédito. Qual será, afinal, a versão verdadeira do Mauro Cid? Ele mesmo, o Mauro Cid, está calado. O advogado é que criou essa confusão, e aí a gente precisa se lembrar, quando tem delação premiada, ou quando tem confissão, que são coisas diferentes, mas próximas, isso deve ser dirigido à autoridade policial, ao Ministério Público. Quem quer delatar, procura o Ministério Público, a autoridade, e não a imprensa. Isso foi talvez uma estratégia equivocada da defesa que só gerou uma confusão, repercutiu muito negativamente para o próprio Mauro Cid e também impactou, respingou no ex-presidente Bolsonaro. Talvez não tenha sido a melhor estratégia.